Abram comigo as vossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 8. Nós estamos em um congresso de missões, e evidentemente não poderia falar de outra coisa, não poderia pregar outro assunto que não girasse em torno da proposta do congresso e da proposta da igreja, que é desafiada o tempo todo, desde o seu nascimento. A igreja é desafiada o tempo todo, com este envolvimento, com este engajamento pela causa do reino, na obra missionária, na evangelização mundial, na pregação do evangelho. Tem uma frase que está em destaque como o tema do 32º Congresso de Missões, que diz: até que todos ouçam. Com base no texto de Atos capítulo 4, versículo 20, até que todos ouçam é o recorte do tema do 32º Congresso. Até que todos ouçam dá a ideia, dá o entendimento, dá o sentido de que nós não vamos nos calar até que todos ouçam, até que o evangelho seja pregado a todo mundo. Nós não vamos baixar a guarda, nós não vamos nos calar até que todos ouçam. E esse imperativo do mestre nós temos em Marcos 16:15, nós temos em Mateus 28, a partir do versículo de número 18, e nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu passo a ler nesse momento com os irmãos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós temos dificuldade em compreender que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Não precisa ser nenhum teólogo profundo, não precisa ser nenhum conhecedor profundo das Escrituras, do Evangelho, para ter esta compreensão de que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aliás, é caro para a fé cristã, caríssimo para a fé cristã, está incluído como um dos primeiros pontos, inclusive, do credo apostólico, que é a nossa crença de que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo poder do Espírito, por obra do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. Nós temos claramente os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelistas narram para nós o evento do batismo de Jesus em águas, quando Jesus chegou à sua idade adulta, aos 30 anos aproximadamente, antes de dar início ao seu ministério terreno,
ao seu ministério público e terreno, ele foi na direção do Rio Jordão. Lá no Rio Jordão estava João o Batista, que batizava nas águas do Jordão. Jesus foi batizado por João. Quando saiu das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo, em forma corpórea, como uma pomba, veio sobre Jesus. E ouviu-se a voz de Deus que bradou dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os 4 evangelistas contam este evento do batismo de Jesus, do Espírito Santo que veio sobre ele e da voz de Deus que declarou: este é o meu filho amado. Nós não temos dúvidas, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus pregou, ensinou, viajou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vilarejo em vilarejo, de povoado em povoado, entrou nas sinagogas, ensinou, pregou, sob a unção, sob o poder, sob a energização do Espírito Santo sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um gentio que havia se convertido ao Evangelho. E no versículo 38, Pedro diz exatamente estas palavras: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu creio que hoje à noite isso está claro para todos nós. Nós não temos sombra de dúvida alguma. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. Jesus exerceu o seu ministério aqui nesta terra sob o poder, a influência e a energização do Espírito Santo sobre ele. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, não deveria causar admiração em nenhum de nós, nenhum estudioso da Bíblia, nenhum cristão, nenhum pregador, nenhum teólogo deveria criar caso, deveria ficar espantado, deveria trazer qualquer especulação a respeito disso, porque o que eu quero dizer é que se o próprio Jesus, Filho de Deus, Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo de Deus, veio aqui, andou aqui, esteve aqui, sob o poder do Espírito Santo, não deveria causar espanto em nenhum de nós, que esse mesmo Jesus coloca como parâmetro, estabelece como diretriz para a sua igreja, que se a sua igreja quer ser efetivamente uma igreja com êxito na sua missão, com êxito no seu ministério, com êxito na pregação do Evangelho, esta igreja precisa necessariamente do poder, do revestimento de poder, da capacitação do poder do Espírito Santo sobre ela. É simplesmente impossível um pregador ter êxito no seu ministério como pregador sem o poder do Espírito Santo. É impossível um cantor ter êxito em seu ministério como cantor sem a unção,
sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo. É impossível que uma igreja seja dinamizada na missão. É impossível que uma igreja seja dinâmica na missão, na pregação do ministério, do Evangelho, que ela tenha um ministério sólido, que ela tenha um ministério consolidado sem o poder do Espírito Santo. Ela pode ser grande, ela pode ter uma grande catedral, no estacionamento pode ter os carros das marcas mais caras, os membros podem ser membros da alta sociedade, das contas bancárias mais recheadas, mas sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, sem o dínamo, sem a dinâmica do Espírito de Deus entre nós, não teremos sucesso, não teremos êxito, e nem podemos ser tratados como igreja. Não podemos ser tratados como igreja, porque o que mobiliza a igreja, o que dinamiza a igreja, o que empurra a igreja, o que torna a igreja efetiva, eficaz na sua missão, na pregação, é o querido Espírito Santo de Deus, que veio ficar com a igreja, está com a igreja, consolar a igreja e dinamizar a igreja, capacitando-a e revestindo de poder do alto, a fim de que esta igreja se levante no poder do Espírito Santo e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, e Jesus Cristo deu muitas instruções a respeito do Espírito Santo. Na verdade, Jesus deu algumas instruções bem específicas com relação ao Espírito Santo. Ele ensinou, ele falou do Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo haveria de vir, ele prometeu o Consolador. Eu passaria aqui um bom tempo citando e comentando as várias referências que nós temos, especialmente do Evangelho de João. Quem aqui não se lembra quando Jesus disse no Evangelho de João: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, disse Jesus. O Espírito Santo, o Consolador, que o Pai vai enviar, ele dará testemunho de mim, disse Jesus. O Espírito Santo dará testemunho de mim. E no Evangelho de João, capítulo de número 7, eu convido que você abra a sua Bíblia comigo nesta referência. João, capítulo de número 7, versículo de número 37, vejam o que diz. Estava acontecendo uma festa, era o último e grande dia daquela festa, e então Jesus se colocou de pé, versículo 37, e exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho interessante esta referência de João capítulo 7, 37 e 38, porque João cita o conteúdo da mensagem de Jesus. O que foi que Jesus falou? Jesus se colocou de pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Seu conteúdo, seu que ele disse, seu que ele falou. Mas eu acho interessante porque João faz questão de explicar, João faz questão de dizer o que era que ele queria dizer com estas palavras. E aí no versículo de número 39, João explica dizendo: ele disse isto com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda
glorificado. Então João diz assim: olha, ele se colocou de pé e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João diz: sabe o que ele está dizendo com isso? Sabe o que ele quer falar aí? Ele está se referindo ao Espírito Santo que vão receber todo aquele que nele crê, porque até aquele momento o Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Pois bem, meus queridos irmãos, o meu Cristo foi preso no jardim do Getsemane, foi levado à presença de Pilatos, foi levado à presença de Herodes, foi levado à presença de Caifás, de Anás, passou por um processo de julgamento covarde a noite inteira, entrou de madrugada adentro e saiu o veredito. A sentença foi cruel. Sumariamente o meu Cristo foi condenado a morrer morte de cruz. Colocaram nele uma coroa de espinhos, rasgaram as suas vestes, espancaram o meu Cristo e colocaram uma cruz sobre os seus ombros. Ele carregou a cruz e foi pregado entre dois ladrões, expirou no alto daquela cruz e o seu corpo morto, numa sexta-feira à tarde, há mais de 2000 anos, nos arredores de Jerusalém, foi tirado da cruz e foi colocado numa sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, domingo pela manhã, ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres foram visitar o túmulo e quando chegaram na porta do túmulo, qual foi a surpresa? O túmulo estava vazio e espalhou-se a notícia mais alvissareira, a notícia mais extraordinária, a notícia mais encantadora, a notícia mais bela, a notícia mais célebre: aquele que foi sepultado ressuscitou e está vivo, e ele tem as chaves do inferno e da morte. Jesus Cristo ressuscitou, mas após a sua ressurreição, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, após a sua ressurreição, Jesus ficou ainda 40 dias falando com os discípulos, aparecendo para eles nesse período de 40 dias e falando com eles a respeito do reino de Deus. E foi exatamente nesta ocasião que Jesus deu algumas explicações bem específicas com relação ao Espírito Santo. Se não, vejam vocês, Atos capítulo 1, versículo de número 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Que coisa extraordinária! Jesus apareceu a eles nesse período de 40 dias, e aqui ele já estava nas vésperas de sua ascensão, momentos antes de ascender aos céus, e ele diz: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Sabe quantos dias duraram exatamente a partir dessa fala de Jesus? Sabe quantos dias exatamente? 10 dias. E como é que eu sei que foram 10 dias? Porque Jesus morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. No período da festa da Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. A festa dos Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso é chamado de Pentecostes, que é Pentecoste, 50. Então acontecia a festa da Páscoa, eles contavam 50 dias e começava agora a grande festa dos Pentecostes. Se Jesus morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa, ficou 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus, e no 40º dia ele ascendeu aos céus. Quantos dias faltavam então? 10 dias. Foi exatamente esse o período que os discípulos ficaram em oração, porque Atos capítulo 1, versículo 8
Nosso texto base de hoje à noite diz: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Estas palavras de Jesus, versículo 8 de Atos, foram as últimas palavras ditas por Jesus aqui nesta terra. Se você me pergunta hoje, quais foram as últimas palavras de Jesus, eu lhe respondo com segurança: as últimas palavras de Jesus aqui nesta terra foram exatamente estas: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas pregador, as últimas palavras de Jesus poderiam ser: Pedro, se prepara, você vai ser o maior pastor. João, você vai ser o maior pregador. Felipe, você vai ser o evangelista do momento. Eu vou fazer e acontecer, e o ministério de vocês vai ser o maior ministério. Não foi isso que ele disse. As suas últimas palavras foram estas: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu imagino, meus queridos irmãos, que à medida que Jesus ia falando estas palavras, à medida que Jesus ia falando estas palavras, Jesus ia subindo, porque eu imagino que os discípulos viram o corpo de Jesus levitando no chão, eles viram os pés de Jesus flutuar. Por que eu estou dizendo isto? Por causa do versículo de número 9, Atos 1:9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e eles, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se aparelharam ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Queridos irmãos e irmãs, ouçam-me com muita atenção. As últimas palavras de Jesus foram exatamente estas: recebereis o poder do Espírito Santo. Jesus sabia que a igreja precisa do Espírito Santo. Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo ficaria inviável o grande projeto da pregação, o grande projeto da evangelização. Então ele diz assim: não tenham medo, eu vou energizar vocês, eu vou revestir vocês, eu vou impulsionar vocês. E esse impulso, esse revestimento é nada menos do que o Espírito Santo que vai encher a vida de vocês na pregação do Evangelho. Os discípulos ficaram em oração, e lá se foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º dia. E no 10º dia completa-se o 50º dia. No 10º dia cumpre-se o Pentecoste. No 10º dia cumpre-se os 50 dias. E aí Lucas escreve, Atos capítulo 2, versículo 1: ao cumprir-se o 50º dia, ao cumprir-se os 50 dias, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora olhem para cá, olhem para mim, vejam bem, meus queridos irmãos. Olha o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Observe o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. A cidade de Jerusalém estava cheia, abarrotada, uma multidão enorme, caminhantes, andantes, peregrinos, viajantes, vindos de todas as regiões, de todas as nações do mundo naquela época, estavam em Jerusalém. Judeus que estavam espalhados, estavam ali, congregados ali,
para participarem da festa dos Pentecostes. De repente, houve-se um grito, houve-se um estrondo, um barulho. Aquele barulho chamou a atenção. Era um grupo aproximado de 120 pessoas, conforme Atos 1:15. Era um grupo aproximado de 120 pessoas, reunidos em um segundo andar de uma casa. Era um quarto, um cenáculo apertado. Estavam ali, e o poder do Espírito Santo que veio sobre eles os mobilizou, os empurrou para fora, os colocou para fora. De repente, toda a cidade de Jerusalém é alarmada. Toda a cidade de Jerusalém ouve aquele grande barulho e começam a se perguntar: mas o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Vejo que uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. A igreja de Atos, capítulo 2, a igreja primitiva, foi capaz de mudar a liturgia da festa dos Pentecostes. Mudou o ritual. De repente, a festa muda de tom. De repente, a festa ganha um outro tom. O que está acontecendo? 120 pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, estão falando em outras línguas. Agora ouçam-me, por favor. O grande milagre em Pentecostes, o grande fenômeno em Pentecostes, não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu nada. O grande fenômeno em Pentecostes, o grande milagre em Pentecostes, é que cada um os ouvia falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Vejam bem, não sou eu que estou inventando. Atos capítulo 2, versículo de número 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Esta expressão, não são galileus, tem um ranço de preconceito. Eles estavam dizendo o seguinte: não são galileus, muitos deles semi-analfabetos, pescadores rústicos e rudes, semi-analfabetos. Malemar, sabe o que era que eles falavam? Malemar era o aramaico. A língua que eles falavam era aramaico, que não era aramaico, nem idioma era aramaico, era um dialeto do hebraico. Era o que eles falavam. Nunca vimos esses homens fazendo cursos de idiomas nas faculdades da Palestina. Nunca vimos eles cursando idiomas nas universidades de Jerusalém. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? E Lucas faz questão de registrar aí, a partir do versículo número 9: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que moravam ali, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Queridos irmãos, aqui eu abro o primeiro parêntese da minha pregação hoje à noite. O primeiro parêntese que eu abro na minha pregação hoje à noite é para dizer o seguinte: isso aqui é inédito na história da igreja. Isso aqui é inédito na história cristã. Pela primeira vez na história da igreja, no nascedouro, no nascimento histórico da igreja, a igreja coletivamente prega o evangelho. Aqui nós temos uma igreja que esta igreja inteira está pregando o evangelho. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que pregar o evangelho, primeiro, pregar evangelho não é dom, pregar evangelho é ordem. Pregar evangelho não é dom, pregar evangelho é ordem. Só mais uma vez para você não esquecer: pregar evangelho não é dom,
pregar evangelho é ordem. Por que estou dizendo isso? Porque eu já vi muitos crentes dizerem para mim: eu não prego evangelho porque eu não tenho dom, pastor. Eu até quero pregar, mas eu não tenho dom. Deixa eu te dizer, pregar evangelho não é dom. Não confunda a ordem, o imperativo do mestre de pregar o evangelho com o dom da palavra que Paulo discute lá na frente, na carta aos Coríntios. Não confunda as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pregar evangelho aqui não é dom, pregar evangelho é ordem, é mandamento. Segunda coisa que eu preciso aprender aqui, que esta ordem, esse imperativo para pregar o evangelho está sobre toda a igreja. O peso, a responsabilidade da pregação, da obra missionária está sobre toda a igreja. Pregar o evangelho não é uma responsabilidade única e exclusiva do pastor, não é uma responsabilidade única e exclusiva do missionário que foi enviado, não é uma responsabilidade única e exclusiva do evangelista. Pregar evangelho é responsabilidade de todo legítimo cristão que já lavou as suas vestes do sangue do Cordeiro, que já teve uma experiência legítima de conversão. Está sobre os seus ombros, está sobre os nossos ombros o imperativo. Por isso Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Depois Jesus Cristo disse ainda mais: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pregar o evangelho é responsabilidade de toda a igreja, e pela primeira vez a igreja primitiva está nos ensinando esta lição. Levantou-se no poder do Espírito e pregou, anunciou, verbalizou a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Qual é a sua desculpa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua desculpa, jovem pregador? Qual é a sua desculpa, missionário, evangelista? Qual é a nossa desculpa? A responsabilidade está sobre nós. Mas, meus queridos irmãos, eu preciso caminhar para o encerramento da minha pregação, mas não antes de destacar aqui pelo menos 2 fatos importantes em Pentecostes, porque tudo que eu falei aqui até agora, eu não falei nenhuma novidade. Tudo que eu falei aqui vocês já sabiam, vocês já leram isso, vocês já estudaram isso na escola dominical, vocês já leram isso na casa de vocês, vocês já ouviram nos cultos de doutrina. Eu não falei nada novo aqui, eu falei, apenas fiz um resumo do resumo, desde Jesus até a igreja primitiva em Pentecostes, quando foi cheia do Espírito Santo. Então, 2 fatos importantes em Pentecostes para nós terminarmos. Primeiro fato importante: ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos dos Apóstolos está intimamente ligado à fala. Não há nenhuma referência em todo o livro de Atos. Não sei quantos de vocês aqui já leram o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. Só tem 28 capítulos. É o meu livro preferido da Bíblia. Já li algumas vezes. Não sei vocês quantas vezes já leram. E se leu, não sei se você prestou atenção. Não há nenhuma referência em Atos dos Apóstolos ao enchimento do Espírito Santo, que logo em seguida, que logo imediatamente, não venha a declaração de que eles falaram, de que eles pregaram, de que eles anunciaram,
de que eles verbalizaram com poder a mensagem do Evangelho. Qual é o primeiro grande fato importante em Pentecostes? Ser cheio do Espírito Santo está intimamente ligado à fala. Eles são cheios do Espírito Santo. O que é que vem em seguida? É cheio do Espírito. Qual é a primeira ação após serem cheios? Eles falam, começam a falar. Eu poderia citar várias referências aqui, mas como eu disse, é em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então deixa eu citar aqui pelo menos 2 ou 3. Atos 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que vem em seguida? O que eles fizeram imediatamente? Começaram a falar. Atos capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Vocês sabem que Pedro e João estavam encurralados perante o Sinédrio por causa do coxo que havia sido curado na porta do templo Formosa, no capítulo 3 de Atos. E agora o Sinédrio questiona Pedro e João: quem mandou? Com qual ordem? Com qual poder? Com qual autoridade vocês fizeram isto? O texto diz: Pedro e João, cheios do Espírito Santo. O que foi que ele fez? Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Começou a falar. Lhes disse o quê? Principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Falou, pregou, verbalizou com poder o Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 31. Veja o que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar. Aqui é a igreja, não era só Pedro e João mais sozinhos. Pedro e João agora reunidos com a igreja em oração. E o texto diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece em seguida? Com poder, com autoridade, pregavam, anunciavam, verbalizavam a mensagem, a palavra, o poder de Deus demonstrado na palavra pregada, na palavra do Evangelho. Senhores e senhoras, não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu tenho um pé atrás. Eu tenho sim as minhas reservas, eu tenho as minhas desconfianças com pregadores que se dizem cheios do Espírito Santo, com pastores que se dizem cheios do Espírito Santo, com cantores que se dizem cheios do Espírito Santo, com igrejas que se dizem cheios do Espírito Santo, aqui dentro de 4 paredes, nos dias de congresso, pula, dança, corre, tô cheio, tá cheio, irmão, tô cheio. Tem uns que faz uns aviãozinhos, sai correndo. Não estou criticando, sou pentecostal por formação e por convicção. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu gosto de ver crentes se alegrando, cheio do Espírito Santo, dançando, pulando, saltando na presença de Deus. Mas eu não posso me calar, e eu não vou me calar diante desta banalização, desta vulgarização do movimento pentecostal, onde alguns dentro de 4 paredes diz que achando o Espírito Santo, pula para lá, pula para cá, correm para lá, correm para cá. Aqui dentro, na segunda-feira, quando terminou o congresso, cadê o poder do Espírito? Cadê aquela unção que ele disse que tinha lá? Cadê? Na rua dele, ninguém nem sabe que ele é crente.
na faculdade, nem passa pela cabeça dos colegas, dos companheiros, que ele é crente. E não é porque ele está dando mau testemunho, não estou falando disso não. Ele é até uma pessoa boa, é até uma pessoa exemplar, é até uma pessoa comportada no trabalho, mas não passa pela cabeça dos colegas que ele é um cristão seguidor de Jesus, porque ele simplesmente age como se fosse um 007 espiritual, um agente secreto do céu. Eu quero te dizer aqui hoje, o Espírito Santo não precisa de agente secreto. O Espírito Santo não conta com 007 na igreja. Jesus Cristo disse: tudo que eu falar para vocês aqui, vocês podem alardear de cima dos telhados. A igreja foi chamada, a igreja foi arrancada para fora, para dar a cara a tapa e anunciar ao mundo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o testemunho da igreja primitiva? O testemunho da igreja primitiva é este: de uma igreja cheia do Espírito Santo. E como era que essa igreja cheia do Espírito Santo demonstrava esse poder do Espírito Santo? A igreja primitiva demonstrou o poder do Espírito Santo como? Disputando dentro de quatro paredes quem prega mais, concorrendo, disputando, pastor Paulo, pastor Adão, pastor Enio, quem fala mais línguas, quem vê mais anjos, quem tem mais poder. Como foi que a igreja primitiva demonstrou esse poder? A igreja primitiva demonstrou esse poder, sabe como? Debaixo de vaia, debaixo de espada, debaixo de açoite, debaixo de perseguição, debaixo de pedradas. Estevão é apedrejado, e no capítulo 8 desencandeia uma onda de perseguição, e o texto diz que todos, com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos, foram espalhados. Mas essa igreja não parou, não calou, não desanimou. Debaixo de espada, de açoites, de apedrejamentos, essa igreja demonstrou o poder do Espírito Santo. Como? Levantando a bandeira ensanguentada do Calvário e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja de Cristo, eu quero dizer aqui hoje à noite, com autoridade do Espírito, com ousadia do Espírito: sabe quando é que a igreja brasileira vai ter uma alavancada de fato? Sabe quando a igreja brasileira vai ser de fato uma igreja respeitada, reconhecida como igreja? Quando ela abrir mão da ideologização política, quando ela abrir mão de confiar em políticos, quando ela abrir mão de confiar em partidos políticos, quando ela abrir mão dos poderes humanos e confiar mais no poder do Espírito Santo, aí você vai ver o que Deus vai fazer com a igreja e o testemunho da igreja neste país. Nós temos assistido uma igreja confiada mais em homens. Eu falo isso aqui nesse meu livro, Igreja Deformada. Uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político, confia mais em homens do que no Espírito Santo. A igreja primitiva não tinha opção. Ou confiava no Espírito Santo, ou confiava no Espírito Santo. Não tinha. Vai apelar para quem? Para César? César. Vai apelar para quem? Para Pilatos? Vai apelar para quem? Não tinha partido político, não tinha bancada evangélica, era confiar mesmo no Espírito Santo. Agora hoje, essa igreja atual, pós-moderna, está muito folgada, está muito light. Não, aqui a gente confia no fulano que dá um jeito para a gente. Aqui a gente chama o cicrano que dá jeito para a gente. E o Espírito Santo vai ficando de lado do Espírito Santo. Vai ficando. Espírito Santo, não te mete, Espírito Santo. Fica aí. A gente quer resolver aqui a base do nosso traquejo. A gente quer resolver aqui a base da nossa malandragem. Nós temos o jeito, nós temos o traquejo, nós temos o jogo de cintura, nós temos a manobra, nós temos carta quente, nós temos costa quente, nós temos carta na manga, nós temos cartucho. Vai ficando aí, Espírito Santo. Nós não precisamos de você. Eu quero dizer aqui hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja de Sardes recebeu uma dura repreensão do
próprio Jesus, quando disse: tem nome de que vives, mas está morta. Não adianta marcha para Jesus, não adianta balada gospel, não adianta show gospel, sem a dependência do Espírito Santo, não adianta, não adianta. Eu quero dizer hoje à noite, é só o poder do Espírito Santo em que a igreja pode confiar para abalar o mundo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, irmãos, é de pregar, viu? Eu não tenho medo de pregar. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade. Me identifico muito com o pastor Adão, quando ele conta a sua experiência, pregando desde menino, desde criança. Porque eu também comecei a pregar menino, criança, com 7 anos de idade. E eu me lembro do meu pai, que já dorme no Senhor, falando para mim: não tenha medo de pregar. Se for a palavra, pregue, não tenha medo de pregar. Não se assombre, não fique com medo, não fique tímido. Quero transmitir essa mensagem para você, meu irmão. Não fique tímido, não se intimide, não tenha medo. Vão fazer cara feia, prega a si mesmo. Vão te ameaçar, prega a si mesmo. Vão querer te cancelar, prega a si mesmo. Pregue a si mesmo. Não tenha medo, não arreda o pé, porque o poder do Espírito Santo foi dado a nós para isto. Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Não tenham medo, vocês vão ser levados para os tribunais. Jesus alertou os discípulos: vocês vão ser levados para os tribunais, vocês vão ser arrastados, vocês vão ser xingados, vocês vão ser vaiados, mas não tenham medo, porque o Pai dará a palavra, o Espírito Santo colocará na boca de vocês as palavras que vocês vão falar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, eu sinto o poder de Deus aqui hoje, neste ginásio. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto que aqui o mover do Espírito de Deus está agindo entre nós, falando aos nossos corações, nos confrontando, nos desafiando. Porque, queridos irmãos e irmãs, a igreja não pode continuar da maneira que está. O movimento evangélico brasileiro não pode continuar do jeito que está. Deus vai sacudir a figueira, Deus vai balançar este país, Deus vai arrancar as capas, as máscaras, e vai levantar verdadeiros profetas. Uma nova igreja está surgindo aí, no poder do Espírito. Segundo fato em Pentecostes: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para disputar quem prega mais? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para concorrer quem canta mais, quem toca mais, quem ora mais, quem é o profeta do momento que teve a última grande revelação de Deus. Que nós já ouvimos algumas histórias, né? Como do irmão, alguns irmãos, um grupo de irmãos que estavam num culto de oração, e alguém levantou lá profetizando, ou pelo menos dizendo que estavam profetizando: eis que eu sou Deus. Aí daqui a pouco, quando ele falou eis que eu sou Deus, o outro pulou lá do outro lado e disse: não, eu é que sou Deus.
ficou aquela disputa de um querendo profetizar mais que o outro. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para disputar quem tem mais visão, quem vê mais anjo, quem é mais cheio, quem fala mais em línguas. Recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? O texto responde: para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Agora veja como uma coisa está ligada à outra. Eu disse que o primeiro grande fato importante de Pentecostes é que ser cheio do Espírito Santo está intimamente ligado à fala. Segundo grande fato importante em Pentecostes: recebereis o poder do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas. O que é que uma testemunha faz? Uma testemunha faz o quê? Fala. Ou não? Uma testemunha fala. Recebereis o poder do Espírito Santo para quê? Para serem as minhas testemunhas. E a gente vai fazer o que com esse negócio de ser testemunha, Jesus? Vocês vão falar. Agora só que tem uma coisa. E o ponto agora está aqui. O ponto está aqui. A palavra grega para testemunhas, semântica da palavra, é a mesma raiz da palavra mártir. Então vamos ler o texto de novo. Como fica? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis os meus mártires. Meu Jesus. Quer dizer que eu vou ser cheio do Espírito Santo e vou morrer? Jesus diz: se precisar você vai morrer. Mas Jesus, eu pensei assim, vamos ver como é que eu pensei. Eu pensei assim: eu vou ser cheio do Espírito Santo e o meu nome vai bombar nas redes sociais. O ministério do Nilson Gomes antes do Espírito e o ministério do Nilson Gomes depois do Espírito. Uau, pregando, bombando, 1 milhão de seguidores, não sei quantas mil visualizações. Não é isso não, Jesus? Não tem nada a ver com isso. Está doido. Você se equivocou absolutamente. Não tem nada a ver com isso. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, sereis os meus mártires. Muitos de vocês vão selar o testemunho. Esse testemunho, esta fala de vocês será selada com o próprio sangue de vocês. E irmãos, com exceção de João, o apóstolo do amor, que foi torturado também, mas morreu de morte natural, segundo a tradição, com a idade bem avançada, ele que esteve ilhado lá, preso na ilha de Patmos, teve a visão do Apocalipse. Com exceção dele e de Judas, que nem precisa comentar, todos os outros discípulos e apóstolos de Cristo morreram de forma cruel pelo testemunho do Evangelho. Tomé, que eu fico vendo na boca dos crentes para lá e para cá, gosta de falar mal de Tomé, gosta de associar Tomé com falta de fé, gosta de colocar Tomé como se fosse um homem assim, né? Mas você sabe como foi que Tomé morreu? Flechado pelas costas, segundo algumas tradições, mas não negou o testemunho de Jesus. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e não vai ter um Pedro dizendo: não conheço, não sei quem é esse homem, nunca andei com ele, não sei quem é ele. Não vai ter um Pedro assim. Depois do Espírito Santo vai ter um Pedro que vai marchar resoluto rumo ao martírio, e vai dizer: vocês vão me matar? Vocês querem me matar como? Assim, crucificado? Não, eu não sou digno de morrer assim não. Quem morreu assim foi o meu Cristo, foi o meu mestre, foi o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer assim. Então, já que vocês vão me matar e querem me matar crucificado, muda a posição da cruz e me crucifica de cabeça para baixo. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e não vai ter um Saulo respirando ameaças, cheio de ódio,
conspirando contra, matando, assassinando, prendendo, arrastando homens e mulheres. Mas vai ter um Paulo que vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem a largura, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu tive o privilégio de visitar a cidade de Roma. Fui visitar Roma, fiquei todo na maior expectativa para conhecer o Coliseu. Fui lá, conheci o Coliseu. Depois fui visitar a prisão onde Paulo ficou. Foi a prisão onde Paulo ficou. Pedro também foi preso lá. Chegamos lá, tem um primeiro pavimento, onde os soldados chegavam com o prisioneiro. Tem um buraco com a tampa de ferro, que eles tiravam aquela tampa, desciam o prisioneiro ali por aquele buraco. Hoje tem, na época não tinha, hoje tem uma escadaria para os turistas descerem e visitar. E eu desci visitando, para visitar a masmorra onde Paulo ficou. Não tem nada lá, nada, absolutamente nada. Uma masmorra, como se fosse um buraco de pedra, um cheiro estranho, um mau cheiro assim, muito ruim, úmido, frio, escuro, sem iluminação. E eu fiquei ali olhando, e eu comecei a chorar. Fiquei pensando: Senhor, que vergonha de mim. Fiquei com uma vergonha de mim, me deu uma vergonha. Eu estou aqui a passeio, estou aqui turistando, mas há mais de 2000 anos esteve aqui no primeiro século o maior pregador do Evangelho, depois de Jesus Cristo. Ficou aqui abandonado, desprezado. Foi dali que ele escreveu, porque Atos termina, você já percebeu que Atos não tem final, né? Como é que Atos termina? Atos termina com Pedro, com Paulo, preso numa casa e pregando o Evangelho para todos que passavam por ali. Ele estava preso numa cadeia domiciliar. Mas a história diz que as acusações se intensificaram contra ele. Então ele foi tirado daquela prisão e foi levado para essa masmorra. E lá, provavelmente de lá, que ele escreveu a última carta dele, que é a segunda carta a Timóteo. E para onde eu olhava, parecia que eu via o rosto de Paulo. Sem nunca ter visto Paulo, sem nunca ter conhecido, óbvio, mas parecia que eu via o rosto dele. Parecia que eu ouvia as palavras dos textos. Parecia que eu ouvia, porque eu comecei a me lembrar dos textos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a espada, a angústia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O justo viverá pela fé. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura para o grego, é escândalo para os judeus, mas é salvação para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E comecei a me lembrar das últimas palavras de Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, dizendo: o tempo da minha partida está próximo. Eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja agora o que me resta é a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Eu fiquei ali, fiquei pensando: Senhor, que vergonha de mim como pregador, como evangelista itinerante, como um pastor, que vergonha de mim, com todos os recursos que temos, de internet, de mídia social, de programas de rádio, de televisão, de aparelhagem de som, de estruturas, de avião, de carro, de ônibus, de hotéis que nos hospedamos. Como eu tenho vergonha de mim, porque com tudo isso, Senhor, eu não consigo fazer absolutamente nenhum terço, nem a metade de um texto que Paulo fez. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Porque
não lembrar, meus queridos irmãos, eu vou encerrar já, mas eu não posso. Eu sempre gosto de contar essa história. Policarpo, discípulo de João, apóstolo do amor, foi um dos pastores da igreja de Esmirna, lá no Apocalipse, lá pelo ano 100 e alguma coisa, do século I para o século II, final do século I, lá estava Policarpo, preso numa arena. As multidões gritavam nas arquibancadas, porque era um show, era um espetáculo ver um cristão ser rasgado por leões ferozes. Mas Roma tinha uma superstição que não gostava de matar velhos, e o juiz ficou tentando amenizar, para ver se conseguia um jeito ali, uma brecha, para tirar Policarpo dali. Quando Policarpo percebeu, Policarpo olhou para as arquibancadas, olhou para o juiz e disse: Senhor juiz, por que você fica fingindo que não sabe quem eu sou? Bateu no peito e disse: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas Policarpo, olha o perigo, você vai morrer, olha os leões, eles vão me rasgar. Ele disse: que me importa, eu servi ao meu Senhor 86 anos, Ele nunca me abandonou. Por que eu trairia agora? Abra logo estas aulas, porque eu quero hoje ainda encontrar com meu Senhor na sua glória. Tiraram o velho pregador dali, amarraram ele no madeiro e colocaram lenha embaixo dos seus pés, organizaram tudo para colocar fogo e matá-lo queimado como mataram. Mas disseram: olha, você ainda tem mais uma oportunidade. Ao que Policarpo, chorando, disse: as chamas desta fogueira vai arder por uns instantes e logo se apagará, mas as chamas do fogo eterno jamais se apagará. Acenda logo, Senhor. Vai arder por uns instantes. Você vai ficar se gabando que matou mais um velho pregador fanático, mas enquanto isso eu estarei deitado no colo do meu Senhor, por quem dediquei todos os meus dias. Queridos irmãos e irmãs, eu vou pedir que vocês, sentados mesmo onde vocês estão, baixem as vossas cabeças e fechem os vossos olhos, e faça neste momento uma introspecção. Olhe para o seu próprio coração. Tente lembrar de tudo que você aprendeu de Evangelho, a sua concepção de Evangelho, a sua consciência de Evangelho. Tente ver onde você está e diga para você mesmo: Senhor, eu estou aqui para ser usado por Ti da maneira como o Senhor quiser me usar. Eu quero ser, Senhor, usado como um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado, Senhor, como uma ponte sobre águas. Eu quero ser os pés do aleijado, os olhos para os cegos, os ouvidos para os surdos. Eu quero ser o pai de viúvas, o pai de órfãos, o marido de viúvas. Eu quero ser o refúgio para o estrangeiro. Eu quero ser o abraço para o imigrante. Eu quero ser a Tua presença consoladora para a mãe aflita, chorando à beira do caixão do filho que morreu prematuramente. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Comece a derramar as tuas lágrimas aí agora, onde você está, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas aqui chorando diante de Deus. Tem mulheres e homens se derramando aqui diante do altar do Senhor, porque sabe que Deus está falando com você, e Deus nos trouxe aqui neste congresso para um acerto de contas. O 32º Congresso de Missões aqui em Pelotas é um acerto de contas de Deus conosco aqui. Deus está nos sacudindo, e Ele vai fazer isso até o final desse congresso. Sacudir as nossas estruturas, mexer naquilo que o homem não mexe, mexer lá no íntimo, lá no profundo. Ele está mexendo, e Ele vai mexer, Ele vai balançar com as suas estruturas
Se prepare, meu irmão, minha irmã. Comece a receber a renovação do Espírito Santo de Deus aí agora onde você está. Se você é batizado no Espírito Santo, receba a renovação espiritual aí agora. Comece a ser renovado em nome de Jesus agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo aí agora em nome de Jesus. Pode falar em línguas estranhas aí sentado onde você está agora. Receba o batismo do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo. Eu preguei sobre o poder do Espírito Santo que foi dado à igreja para pregar o Evangelho. O poder do Espírito Santo foi dado à igreja, não foi para outra coisa, a não ser para pregar o Evangelho, para impulsionar a igreja, mobilizar a igreja, dinamizar a igreja na pregação do Evangelho. Então receba agora o revestimento de poder, receba agora a unção do alto, seja cheio do Espírito Santo agora, seja renovado agora, seja batizado agora, seja curado agora, seja cheio agora, em nome de Jesus. Há um gemido do Espírito de Deus aqui entre nós. Receba agora em nome de Jesus. 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 Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, irmãos. Se Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte. Se há alguém esta noite que quer entregar sua vida a Cristo, venha à frente, rapidamente. Se há alguém afastado do Evangelho e quer fazer uma aliança com Cristo hoje, venha à frente rapidamente. Quer renovar a sua aliança, o seu compromisso com Cristo, venha à frente rapidamente. Vem correndo. Vem porque Jesus está te esperando. Se Cristo comigo. Onde está a primeira vida para Jesus? Vem à frente. Uma jovem acompanha ela, por favor. Aqui está uma vida para Jesus, irmãos. Você pode glorificar a Deus por esta vida. Eis aqui o maior milagre de Cristo. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida para Jesus? Venha correndo. Venha à frente. A segunda, a terceira, a quarta. Aqui está
está a segunda? Me parece que a terceira, a quarta. Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê a quinta vida para Jesus? Olha que coisa bonita. Quinta está vindo. Cadê a sexta vida para Jesus? Onde está a sexta vida para Jesus? Venha correndo. Você que está afastado do Evangelho, você que fracassou, desanimou na caminhada, venha à frente. Aqui está vindo. Onde está vindo a sexta pessoa? Me sinalize, por favor. Sinalize para mim, por favor, onde está a sexta pessoa. E parece que este homem está vindo com esta mulher. A senhora está vindo também, minha irmã? Aqui está vindo. 6, 7. Cadê a oitava pessoa? Cadê a oitava vida para Jesus? Onde está a oitava vida para Jesus? Vem rápido. Vem rápido, parece que está vindo ali. Vem, querida jovem. Aqui está vindo a oitava. Cadê a nona? É noite de salvação, irmãos. É noite de salvação. Agora era para vibrar mesmo, porque agora está acontecendo festa no céu. Agora é para vibrar, porque agora está acontecendo festa no céu. Cadê a nona vida para Jesus? Cadê a nona pessoa? Venha rapidamente. Rapidamente vem à frente. Nós vamos orar por você. Ainda há tempo para você chegar aqui. Vem em nome de Jesus. Jesus te convida, vem depressa. A nona, décima, a décima. Chegou 10 pessoas. Cadê a 11ª? Jesus está salvando aqui hoje à noite, irmãos. Levante as suas mãos para os céus. Vamos orar. 10 vidas entregues, rendidas aos pés da cruz. Mas ainda há lugar, você pode vir. Pai de eterna bondade, oramos a Ti por estas vidas que aqui estão. Senhor, perdoa os seus pecados. Dai força, fortalece. Coloca alegria em seus corações. Dai o gozo da salvação. Enche, ó Pai, do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Dai a estas vidas agora, Senhor, a alegria dos céus, perdoando os seus pecados e dando a elas, ó Pai, o gozo e a alegria da Tua salvação. Confirma isto, ó Pai, na vida deste homem, desta moça, desta mulher. Confirma, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Todos vocês amados que vieram à frente, você não está mais só. Há um amigo com você agora, há um companheiro, Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer circunstância da vida, invoque o nome dele. Deus deu um bom retorno. Aguardo vocês todos amanhã aqui de volta, tá? Deus abençoe. Volta ao lugarzinho de vocês.